Olá a todos, eu sou aluna do primeiro ano de Fisioterapia da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e no âmbito da cadeira de EOSS, Estruturas Organizacionais e Sociais de Saúde, trago hoje um tema, empreendedorismo social, e acompanhando o tema, o entrevistado, o fundador da Fundação Romão de Souza. Seja muito bem-vindo, senhor José Romão de Souza. Bem, então vamos a isso. Quem é o fundador? Se apresente, por favor. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Se quiser ver o meu currículo, se calhar o mais fácil é ir ao site do Departamento de Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde eu sou ainda professor catedrático convidado, tem lá o meu currículo. Mas dou-lhe uma ideia breve. Eu licenciei-me em Engenharia Químico-Industrial no Instituto Superior Técnico, há muitos anos, há mais de 50, de facto. E depois trabalhei durante 2 anos como assistente na Universidade de Coimbra, depois concorri e ganhei uma bolsa de estudo e fui-me doutorar em Inglaterra, no Imperial College, em Engenharia Química também. Quando regressei a Portugal, ainda trabalhei um semestre na universidade, mas depois fui trabalhar para a indústria química ligeira, e todo o meu percurso profissional, a partir daí, durante os 40 anos seguintes, foram feitos basicamente nessa abordagem, em especialidades químicas e transformação de plásticos, embora na parte final depois tenha tido muita intervenção na área financeira, fui presidente de uma sociedade de capital de risco, por aí fora. E pronto, a fundação foi instituída por mim e pela minha mulher em 2009, e de então para cá tenho ocupado uma parte significativa do meu tempo a ajudar a fundação. O que o levou ao empreendedorismo social? Como surgiu a ideia? Houve alguma inspiração? Pois, não sei se chama assim inspiração. Houve, de facto, um caso, um familiar próximo de um problema grave em saúde mental, há 20 e poucos anos, que me levou a interessar-me pelo tema e a ler muito e a procurar entender. E, no fundo, é daí que surge a ideia de ajudar outras pessoas com problemas semelhantes, e a instituição da Fundação decorre dessa experiência pessoal. Quais os impactos do seu trabalho na sociedade onde atua? Bom, em termos de dimensão, o nosso primeiro projeto foi uma comunidade terapêutica, uma residência de porta aberta, onde as pessoas entram e saem quando querem, que tem uma capacidade máxima de 16 residentes, e onde ficam, em média, menos de 4 meses. Portanto, essa residência acaba por influenciar durante o ano 50 ou 60 pessoas e não mais, e portanto tem um impacto relativamente reduzido para a dimensão do problema. O número de residentes nessas comunidades terapêuticas não deve ser muito mais do que isso, depois deixam de funcionar como tal. Este projeto de comunidade terapêutica só pode crescer criando outras, não é? O que não é fácil em termos de técnicos qualificados, etc. E nos últimos 3 anos, para criar dimensão e escala, nós arrancámos com vários projetos de intervenção na comunidade, portanto, fora da casa, fora dos muros da casa, indo ajudar as pessoas que pedem ajuda onde elas quiserem, em casa ou no trabalho, onde quer que seja. O primeiro projeto destes que fizemos há 3 anos foi parcialmente subsidiado pela Direção-Geral de Saúde, em 7 freguesias do distrito de Porto Alegre, durante um ano só. Os resultados foram bons e depois, de alguma maneira, duplicámos esse projeto, replicámos esse projeto. Neste momento temos em curso 2, um projeto chamado Cidadãos Ativos, que é financiado pela Noruega e pelo Liechtenstein e pela Islândia, e que é gerido em Portugal pela Fundação Carlos de Gulbenkian e pela Fundação Bissaia Barreto, e que envolve praticamente quase todo o distrito de Porto Alegre, e outro subsidiado pelo POIS, que é o Programa de Intervenção Social, em Monforte e em Estremoz, desses 2 municípios, basicamente com a mesma abordagem, uma abordagem decalcada, se quiser, de um sistema chamado Diálogo Aberto, que nasceu na Finlândia há 40 e tal anos, que no fundo tenta abordar e tenta resolver os problemas em saúde mental de uma forma bastante diferente daquilo que era habitual até agora. O que é habitual até agora é quando a pessoa tem um problema grave, por exemplo, um surto psicótico,
vai para o hospital, fica num hospital, agora praticamente não há hospitais psiquiátricos, mas fica no núcleo de psiquiatria de um hospital geral, durante 2 ou 3 semanas, é medicado. A medicação funciona muito bem em relação aos sintomas típicos, alucinações e delírios, e depois sai e vai para casa, e o que acontece normalmente é que não é refeito o seu círculo de relações em termos sociais, com a família, com os amigos, e rapidamente a pessoa deixa de tomar a medicação e passado uns meses regressa outra vez à mesma crise do anteriormente. Este sistema de diálogo aberto procura desde o princípio criar uma equipa alargada do network social da pessoa, a família, os amigos, técnicos de saúde mental, obviamente, e é essa equipe que no fundo o acompanha e que decide em cada momento o que fazer, encontra-se regularmente, no mínimo 1 ou 2 vezes por semana, e é essa equipe que decide eventualmente até se for necessário haver internamento ou não, mas normalmente não é. E ao fim de 40 anos este sistema tem dado resultados muito melhores do que o sistema habitual e tem vindo a ser adotado em todos os países do mundo. E nós fomos pioneiros cá em Portugal disso, há meia dúzia de anos mandámos algumas pessoas à Finlândia, à Noruega e aos Estados Unidos e temos sido precursores na abordagem desse sistema de diálogo aberto. Realizamos cursos de formação no sistema. Um dos professores envolvido nesse estudo é o professor Iaco Seikula, faz parte da nossa comissão científica e há 3 anos fizemos a nossa última conferência especificamente sobre o diálogo aberto e, portanto, estamos a criar escala, estamos a sair para fora dos muros da casa e estamos a tentar influenciar muito mais pessoas. Não é? Qual foi um dos maiores obstáculos que o senhor teve que enfrentar no início da criação da Fundação? Não sei se é um obstáculo. A criação das fundações privadas tem sempre uma série de requisitos que tem que verificar. As fundações têm que ser aprovadas pelo Conselho de Ministros e, portanto, quer em relação aos próprios estatutos, quer em relação aos ativos que são postos à disposição da Fundação, há um conjunto de regulamentos e de requisitos que têm que ser verificados. Ora, isso... nada de muito especial, é sempre difícil depois encontrar as pessoas certas, do ponto de vista técnico, para preencher os quadros, mas não há provavelmente obstáculos, diria eu. Não é? A Fundação é uma IPSS, é uma instituição privada de solidariedade social, de utilidade pública também, os que intervêm neste domínio são instituições de utilidade pública. Nada de obstáculos especiais. Teria feito algo de diferente? O que seria? Ao fim de 1 dúzia de anos, há sempre muitos detalhes que faríamos de forma diferente. Por exemplo, nós fizemos uma sessão de reflexão estratégica agora há um mês e decidimos alterar os textos da nossa declaração de visão e de missão. Alterar ligeiramente, mas de qualquer maneira alterar. Há conceitos que mudam ao longo destes anos. Mas eu diria que, no essencial, o projeto de hoje é muito parecido ou é praticamente igual àquilo que fizemos em 2009. Quais as projeções de futuro para a Fundação? Um dos nossos objetivos agora é criar escala, como eu disse anteriormente, não é? Portanto, tocar mais pessoas, e sair para fora da casa e ir para a sociedade e ajudar a resolver os problemas das pessoas no sítio onde elas estão. E, portanto, fazemos tensões de influenciar cada vez mais pessoas, divulgar o sistema de diálogo aberto em que acreditamos, alertar as pessoas, quer dizer, a saúde mental continua com um estigma grande, apesar de hoje se falar já muito, mas ainda há um estigma grande associado ao problema. E a nossa intervenção, não só nossa, há muitas organizações a funcionar exatamente no mesmo comprimento de onda, centra-se muito nisso, na redução do estigma, na ajuda às pessoas e, no fundo, na divulgação de que as pessoas afetadas por este tipo de perturbação, em muitos casos apenas temporário, precisam de ajuda, têm que pedir ajuda e é preciso quem as ajude. Qual é o seu superpoder como empreendedor social, o seu diferencial? Existe? Não, o super-homem é uma fábula, não é? É um cartoon, não é? É um desenho animado. Não tenho poderes nenhum especiais. Um empreendedor social tem que ter, obviamente, um projeto bem definido, saber o que quer fazer. Se quer fazer um projeto de raiz ou se quer, por simplesmente, apoiar algum que já exista. E depois tem que ter bom senso. Eu quase que diria, não é preciso ser bom, é preciso senso comum e alguma resiliência para não desistir à primeira.
e mais nada. Mas qualquer pessoa pode ser um empreendedor social, desde que queira e possa. Como se realiza a gestão dos projetos em que o senhor participa? Varia muito de projeto para projeto. Há projetos de investimento em negócios, em empresas, que obviamente, eu hoje praticamente não sou executivo em nenhum deles, sou não executivo e, portanto, a minha influência resume-se a escolher as equipas e a ajudar a construir a estratégia e depois a acompanhar a evolução dos negócios. Numa instituição como a Fundação, que tem um conselho de administração de 3 pessoas e um conselho de curadores com 5, no fundo articular esses órgãos sociais com a equipa técnica, com a direção clínica e com os psicoterapeutas e os psicólogos, no fundo articular objetivos e ir acompanhando a sua concretização. Especialmente na área da saúde mental, quais o senhor acha que são os desafios atuais? Já fui falando em alguns. Os grandes desafios são fazer chegar às pessoas em sofrimento psicológico o apoio de que elas precisam. O Covid, nesse aspecto, veio alargar muito o âmbito das pessoas em sofrimento. O isolamento, a dificuldade de contacto com a família, tudo isso acabou por exacerbar alguns problemas que estavam latentes, mas que não estavam à superfície. Portanto, o grande desafio hoje é combater o estigma, ajudar as pessoas cada vez mais, tornar claro à sociedade que não há nada de especificamente perverso ou difícil em saúde mental. É um problema que é preciso ajudar as pessoas a resolver, a reintegrá-las no seu círculo social, torná-las tão autónomas quanto possível, não dependentes de terceiros para as necessidades do dia-a-dia. Enfim, nada muito especial. Como o senhor consegue recursos para viabilizar a sua fundação? Isso é o problema fundamental das instituições de solidariedade social. Neste momento, a Fundação tem as mensalidades pagas pelos residentes na casa, que são significativas para eles. Nós temos uma escala de mensalidades que atende ao rendimento do próprio ou do agregado familiar do próprio, mas mesmo assim são valores significativos. Mas essas mensalidades, por exemplo, só para dar uma ideia, não chegam para pagar os salários das pessoas que trabalham na casa. Nós temos medido um máximo de 16 residentes e temos 14, um quadro pessoal de 14 pessoas. Não são todos técnicos, a maioria são técnicos. Depois temos os ativos da Fundação, obviamente, os próprios ativos em que quando a Fundação foi instituída, e os rendimentos que eles proporcionam, temporários. Não temos apoio do Estado absolutamente nenhum, com apenas uma ressalva de que temos recebido o 0,5% do IRS, que alguns contribuintes declaram que querem que o Estado nos atribua a nós. Nós, no ano passado, recebemos 28 mil euros desse 0,5% do IRS, o que é menos de 1 por mil da totalidade da verba que o Estado consigna às instituições de solidariedade social. O ano passado foi cerca de 36 milhões de euros. Não, perdão, 26 milhões de euros. E pouco mais. Portanto, temos depois um estágio apoiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, que dá 4 ou 5 mil euros no total por ano. Mais nada, não é? Portanto, os recursos da Fundação, neste momento, típicos são estes. Fora isso, o que temos são donativos, não é? São contribuições não, doações de pessoas individuais ou de empresas que têm um claro sentido da sua responsabilidade social e que se predispõem a ajudar instituições como a nossa. Mas andamos sempre à procura, obviamente, de aumentar essa percentagem, porque temos a noção de que as mensalidades são altas e que há muita gente que nos contacta a pedir ajuda e que depois não tem condições para pagar essas mensalidades. Quais as principais características que o empreendedor social deve ter? Assim, a principal característica. Não. Acho que o mais importante é ter um projeto em que acredite, congregar os recursos necessários para o pôr de pé, depois ter bom senso e resiliência para conseguir levar o projeto para a frente e não ficar pelo caminho à primeira dificuldade que aparece. Não há mais nada de muito especial. Ter a noção onde é que pode ajudar as enormes dificuldades de muita gente, né? E contribuir
para ajudar algumas, ou criando uma instituição de raiz nova, ou então ajudando alguma das que já existem. Há imensas instituições a trabalhar neste domínio e tenho a certeza que todas elas veriam com muito bons olhos apoios deste tipo. Como o senhor acha que o poder público poderia ajudar no desenvolvimento de projetos sociais? Olha, de muitas maneiras. Nós em Portugal, infelizmente, não temos história nenhuma de filantropia em grande escala. Bem, há imensos exemplos bem conhecidos de organizações e de pessoas e de empresas e fundações também que criam projetos e que filantropicamente põem à sua disposição enormes quantias em dinheiro. Mas, em geral, não tem a visibilidade que tem, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, em Inglaterra ou nos Estados Unidos, alguém que seja um filantropo e que dê percentagens significativas do património a estas instituições, adquire, do seu ponto de vista social, uma predominância enorme. Em Portugal, infelizmente, não temos isso ainda. Agora, o Estado podia promover, de alguma forma, um nível de filantropia mais alto do que existe agora. Às vezes com medidas muito simples. Eu outro dia dei como exemplo, os contribuintes escolhem na sua declaração de IRS qual é a instituição de seguridade social a quem querem que o Estado doe 0,5% do imposto que paga. E há para aí quase 5.000 instituições na lista das finanças que são candidatas a que isso possa acontecer. E como digo, o Estado gastou 26 milhões de euros no ano passado nisso, o que é uma gota d'água, não é? Bastava, por exemplo, dobrar de 0,5% para 1%, e o Estado gastava mais 26 ou 30 milhões de euros a mais por ano nisso, e isso ia colocar os fundos nas instituições que os próprios contribuintes escolhiam, em vez de ser o poder discricionário da administração pública ou dos governos a escolher a quem é que vão ajudar. Um exemplo simples, que acho que seria de implantação muito simples, obviamente isso teria que ser no Orçamento do Estado, este ano já está feito, portanto, eventualmente só para 24, mas era, por exemplo, a uma dimensão reduzida, uma forma muito simples de duplicar o apoio a essas instituições. E depois há uma série de outras coisas que lá fora existem, cá não, que é benefícios fiscais para quem fizer donativos a essas instituições. Eu suponho que ainda é verdade isto que eu vou dizer, mas foi há pouco tempo. Quem estiver no último escalão do IRS, por exemplo, não tem nenhum benefício fiscal em fazer doações. O Estado acha que tem muito dinheiro e, portanto, as pessoas têm muito dinheiro, estão no escalão máximo do imposto e, portanto, não têm que ter benefícios fiscais. São essas que podem fazer os donativos, não é? Essas é que deviam ser ajudadas a poder fazer donativos e assim não fazem, não é? Portanto, há uma série de outras coisas. Há algum modelo internacional de projeto social que o senhor acredita que poderia ser implementado em Portugal? Há vários. Nós, quando criámos esta comunidade terapêutica, por exemplo, fomos ver várias em Inglaterra, em vários sítios, não é? E este projeto de Diálogo Aberto, que está a expandir muito pelo mundo inteiro, eu digo, nós fizemos um projeto piloto há 3 anos cá em Portugal, apoiado pela Direção-Geral de Saúde, que no fundo vai ajudar as pessoas que pedem ajuda no seu ambiente, onde elas quiserem, em casa, no trabalho, onde quer que seja. E agora estamos a fazer mais 2 e para o ano começa o outro, exatamente nesta abordagem. E, portanto, acho que esse projeto de Diálogo Aberto, essa abordagem de Diálogo Aberto, podia perfeitamente ser replicada em muitos sítios no país. Nós estamos a tentar formar pessoas no sistema, temos feito vários cursos de formação em Open Dialogue, em Diálogo Aberto, e acreditamos claramente na abordagem. Não é? E que conselho daria para quem queira atuar nesta área do empreendedorismo social na saúde mental, por exemplo? Também, quem sou eu para dar conselhos? Nada de muito especial. Ver o que existe, ir visitar as instituições, falar com as pessoas, avaliar o que é que existe no terreno para ajudar pessoas em saúde mental. Estou a falar especificamente em termos de IPSS, mas obviamente isso também é verdade para avaliar os próprios serviços públicos. Não é? E depois construir um projeto eventualmente diferente do que existe, ou complementar do que existe, ir à procura de recursos e depois meter mãos à obra. Não estar parado é que não resolve problema nenhum. É preciso fazer.
como o senhor conseguiu criar um modelo de negócio rentável? Mas quem é que lhe disse que é rentável? Não, não é, nem é suposto ser, aliás, quer dizer, as fundações privadas não têm como objetivo ganhar dinheiro, não é? Como lhe digo, o modelo de negócio com que nós arrancamos, onde privilegiamos a qualidade do apoio, não é rentável. Nós temos resultados negativos consistentemente durante o ano, durante vários anos, são que, no fundo, a tesouraria é financiada por, como eu digo, por donativos ou por os ativos da própria fundação. Os relatórios são públicos, estão no nosso site, portanto, se for lá ver, tem a história toda, não é? Portanto, não é rentável, nem é suposto ser, não é? Porque eu já ficava muito satisfeito se o EBITDA fosse zero, isto é, se os resultados negativos fossem apenas as amortizações, o que não é o caso. E, portanto, eu não vivo do meu empreendedorismo, pelo contrário, não é? Eu pus ao serviço do meu empreendedorismo os ativos que fui conquistando ao longo da minha vida profissional toda, é o contrário, não é? E eu suponho que isso é basicamente a regra hoje do empreendedorismo em quase todo lado, não é? Não há atividade em saúde mental em particular que viva à custa dessas iniciativas. Haverá algumas, mas em geral, com o nível de qualidade que nós implementamos, com o nível de técnicos em relação ao nível de residentes que nós temos, como eu lhe digo, as mensalidades pagas pelos residentes não chegam para pagar os salários e é preciso pagar tudo o resto, obviamente, né? A energia, os serviços prestados por terceiros, por aí fora. Então, damos assim por terminado a nossa entrevista, agradecendo desde já a sua participação, agradecendo por ter aceito o nosso convite. Espero que nos possamos ver em breve em outros projetos, se assim for o caso. E senhor José. Obrigado, eu. Bom dia, boa sorte. Bom dia.